muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Pra onde irá sem o teu amor? Quem sou eu pra questionar se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, de nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 14 de junho de 2020, vamos falar um pouquinho sobre algo que é interessante, né? Nós estamos na metade do ano, o tempo está passando. Então, a meditação dessa noite tem o título de Desacelere, é tempo de fugir da pressa. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: nessa vida tudo tem sua hora, e há tempo certo para tudo. Então, que o Senhor nosso Deus aplique ao meu coração e ao seu coração os princípios de sua palavra, né? E que o Espírito Santo possa instruir você, instruir a mim, à luz da palavra, fazendo com que nós, portadores da luz, sejamos cada vez mais comprometidos com o Senhor Jesus, dedicando todo o tempo da nossa existência para a glória dele. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade e quero colocar diante de ti cada ouvinte e te pedir em nome de Jesus que cada um sinta esse desejo e sinta essa compreensão de como portador da luz deve viver, dedicando todo o tempo da sua existência para louvor da tua glória. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, Eclesiastes 3.1 diz assim, vou repetir: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Então, estamos vivendo esses dias de pandemia, a reflexão sobre o valor da vida e do viver, na verdade, deveria estar mais latente na mente de cada ser humano. Só que o que a gente tem percebido é aquilo que está posto na palavra de Deus. A gente vê que as pessoas, em sua maioria, estão agonizando de ansiedade, depressão,
e outras psicoses e neuroses, né? A gente vê líderes em vários níveis, dentre eles líderes políticos, líderes eclesiásticos, sedentos por dinheiro, sedentos por poder, usando o nome de Jesus em vão como falsos anticristos, né? E isso é descrito, inclusive, pelo apóstolo João em sua primeira epístola, né? E isso, amados, é triste, mas também é profético. Por quê? Porque mesmo diante de tantos sinais da parte de Deus, a gente enxerga claramente à luz da palavra que, infelizmente, a humanidade, na sua maioria, não muda. Vamos ler 3 versículos aqui de Apocalipse, para que você entenda. Apocalipse 6,16 diz assim: ele se escondiu em cavernas, nas montanhas, em covas nas rochas, pedindo às rochas e montanhas: abrigo, escondam-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, boa parte da população sabe da existência de Deus, sabe do propósito de Deus em seu Filho, mas não quer se aproximar. Apocalipse 9, 20 e 21 diz assim: os homens e mulheres que sobreviveram, que não foram mortos por essas armas, continuaram com seu estilo de vida. Não mudaram de vida, não pararam de adorar demônios, não deixaram de dar o primeiro lugar aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, não podem ouvir ou se movimentar. Não havia o menor sinal de mudança no coração deles. Simplesmente continuaram em sua vida de assassinatos, idolatria, promiscuidade e desonestidade. E ainda em Apocalipse 16, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: queimados e feridos, eles amaldiçoaram o nome de Deus, que era o responsável pelos desastres. Eles se recusaram a arrepender-se, recusaram-se a honrar a Deus. Então, em lugar do arrependimento e do reconhecimento de quem Deus é e de que o seu Filho Jesus há de voltar, a maioria prefere a desobediência obstinada. Só que, para alguns, né, os dias atuais são de busca de sabedoria, busca de discernimento a respeito do tempo. Né? Eu quero refletir com você exatamente sobre esse momento atual, pois o que está por vir há de vir. E a gente não deve ser surpreendido. Antes a gente deve vigiar a luz do Espírito, né? Andando na luz e superando os obstáculos. E um desses obstáculos hoje, que é o que vamos ver, é a pressa. E Jung, um psiquiatra alemão, ele disse uma coisa interessante. Ele diz: dizem que a pressa é coisa do diabo. Na verdade, a pressa é o próprio diabo. E pensando em pressa, uma das primeiras máquinas a serem construídas pelo homem foi o relógio. Às vezes o tic-tac nos deixa neuróticos. A gente viu aí na ambiência da política, alguns meses atrás, né, alguns personagens usando o sinalzinho do relógio, tic-tac para algumas pessoas, mostrando que o fim de tais pessoas possivelmente estaria chegando. E o relógio foi inventado, na verdade, para nos permitir administrar o tempo. Só que às vezes esse tic-tac, né, acaba nos deixando nervosos. Agora, precisamos entender que de todas as dádivas que o Senhor nosso Deus nos dá, certamente a mais preciosa é o tempo. Os segundos, os minutos e os anos são todos peças da nossa vida que são montadas e prontas para o nosso uso, né, no serviço do Senhor. A nossa vida, ela é tão preciosa, ela escorre tão rapidamente, né, na linha do tempo, e ela é tão preciosa que quando nós devolvemos a nossa vida a Deus, os anjos se põem a exultar, né, glorificando, aleluia, aleluia. Então, mesmo assim, a gente não pode dedicar a nossa vida a Deus somente por um espaço de tempo, com vistas a ter um assunto resolvido de uma vez para sempre. Na verdade, a gente precisa entregar nossa vida ao Senhor, né, segundo após segundo. Para isso a gente tem que fazer o quê? Para isso a gente tem que santificar os dias da nossa vida. E como? A principal coisa que a gente deve fazer é quando a gente perguntar ao Senhor Jesus, né, aquele que habita em nós, o que a gente deve fazer uma pergunta objetiva. E geralmente a pergunta que se faz é: o que quer que eu faça na vida? Só que a pergunta deve ser outra: o que quer que eu faça hoje? Tá? O relógio da nossa vida, ele pertence a Cristo, e cada tic-tac, né, nos convoca que a gente entregue a nossa vida para louvor e glória do seu santo e excelso nome. Se, por exemplo, você tem um relógio na cozinha, ou você está com um relógio no pulso,
ou você usa o seu celular para verificar as horas, né? E se cada um desses instrumentos pudesse falar, ele possivelmente iria dizer o seguinte: olha, atente bem, eu estou aqui sempre presente em sua vida para te aconselhar, seja de dia, seja de noite, pois cada tic-tac que dou reduz o tempo que te resta para viver. Precisamos refletir, né? Jesus, por exemplo, na sua encarnação, ele sabia que seu tempo na terra era limitado. Em João capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha hora ainda não chegou. Ainda em João 5, versículo 25, ele diz: está chegando a hora, e já chegou. E ainda em Mateus capítulo 16, versículo 3, a parte B, ele diz: se para vocês é fácil a previsão do tempo, porque vocês têm dificuldade para interpretar os sinais dos tempos. Estamos vivendo tempos de sinais, né, extremamente claros a respeito da soberania de Deus. O apóstolo Paulo também ele era consciente sobre a sua limitação em relação ao tempo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, ele diz assim: assuma o comando, porque estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Então o apóstolo Paulo nos deixa extremamente claro que só pela obediência no momento certo e no tempo devido, ou seja, em todo o tempo, né, a gente vai ter um modelo de vida que faça sentido, que tenha significado. A questão não é simplesmente a gente viver, mas oferecer nossos dias como oferta viva, sacrifício vivo diante do trono do Senhor. O tempo, portanto, amados, ele pode ser tanto um amigo como pode ser um inimigo de nossa vida e da nossa relação com Jesus. A gente não pode resumir a nossa vida em pressa, em preocupação e depois em sepultamento. Essas três palavras elas vão definir o quê? Que há uma superficialidade em tudo, inclusive na nossa vida e na nossa relação com Deus. Esses dias de isolamento a igreja parou por conta da pandemia. Isso no sentido quatro paredes, né? Ela não parou no sentido da espiritualidade. Eu estou aqui, você está aí, nós estamos unidos, a unidade do corpo está expressa nesses momentos. Antes, algumas igrejas, elas infelizmente estavam cheias de ativismo que levavam as pessoas a viver uma religiosidade cronometrada. E ainda hoje, né, eu ouço pessoas resmungando por a igreja quatro paredes estar fechada. Não gostaria que tivesse fechado, obviamente, mas outras pessoas estão celebrando a reabertura de algumas igrejas, que eu também não gostaria que estivessem abertas nesse momento por outros fatores, mas há outros interesses por essa reabertura, né? Então a gente percebe que as pessoas elas estão viciadas em ativismo. O tempo todo nós sabemos, amados, no fundo do nosso coração, que a adoração que nos é proposta é mais profunda, é mais relevante, né? Do que e nos convoca a viver não mais nós, mas Cristo em nós. E isso independe do espaço quatro paredes. Por quê? Se a igreja é apressada, vai gerar cristãos apressados. Cristãos apressados vão gerar discípulos apressados. Discípulos apressados vão tornar a igreja apressada. Isso se torna um ciclo, não é? Todos acabam prestando culto a quem? A Deus. E passam a chamar o tempo de Deus. É tempo da gente enxergar esse erro. Permita, portanto, que o tempo, né, se renda à busca das profundezas de Deus. Deus não usa relógio. A gente só aprende sobre o Senhor na solitude, em comunhão demorada com Ele. Aprenda isso e seja livre dessa tirania da pressa. É tempo de avaliar a pequenez da nossa fé, confessando a Cristo a nossa obediência, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não a Ele, mas à pressa, ao tempo, ao relógio. Troque, portanto, a pressa, a preocupação, o sepultamento, por algo mais sublime. Apegue-se às coisas. Apegue-se às pessoas, apegue-se à palavra, apegue-se aos pequenos detalhes da sua existência e demore-se diante desses detalhes. Delicie-se, saboreie cada tic-tac da sua vida, mergulhando nas profundezas de Deus.
E se pergunte, seja sincero, qual é a possibilidade de você agradar ao Deus Todo-Poderoso, chegando apressado em sua soberana presença? Você vai conseguir agradar a Deus? Louvores apressados, orações apressadas para voltar não sei para onde, correndo para casa, desejando correr para outros lugares. Isso é um modo de viver atropelado, submisso ao tempo. Deus, amados, não se agrada de nossa pressa preocupada e santificada. Se você vivenciava ou está vivenciando essa forma de adorar, né, tanto antes do isolamento como agora, é tempo de mudança. O Senhor está nos dando essa oportunidade para mudança. Então, amados, é tempo de reduzir o ritmo, viver tranquilo na adoração. É fácil perceber que, infelizmente, as igrejas gostam de barulho. Sabe por quê? As igrejas têm medo de silêncio. Por que elas têm medo de silêncio? Porque o silêncio inquieta a gente. E sabem por que nos inquieta? Porque a gente tem dificuldade de se relacionar uns com os outros e de ficarmos juntos no silêncio. Então parem, amados. Acordem, despertem, saiam desse frenesi louco, aprendam que quando ficamos em silêncio diante de Deus, é que na verdade aí a gente vai conseguir enxergar a Deus. Aprenda também que quando ficamos na solitude com Deus, né, no silêncio, é para que sejamos abençoados por Ele. Nosso tempo com Deus não deve ter relógio de ponta. A gente não deve cronometrar esse momento. Ah, estou orando tantas horas. Oh, amados, orei tantas horas hoje. Isso é hipocrisia. Então, reflita sobre isso, tá? Diante de tudo isso, como é que a gente vai definir o tempo? Existem duas palavras gregas que definem, né? Cronos e kairos. O que é o cronos? Cronos é o tempo medido pelo relógio, segundos, minutos, décadas, séculos, passado, presente, futuro, foi, é, será. Então, cronos é a dimensão do tempo humano. Já kairos é o tempo como substância, não há sequência, não se divide. Esse tempo é a pura existência, é ser. É a dimensão do tempo segundo Deus. E quase todos nós passamos a vida servindo a Cronos. Vivemos fugindo dele, nos entregando a ele, o relógio dita o nosso ritmo de vida, nos enclausura numa gaiola das nossas agendas, dos nossos prazos, dos nossos compromissos. Só que viver nas profundezas de Deus é trocar a nossa dimensão de tempo. O Senhor nos exorta e nos convoca para que façamos isso. Mudemos do Cronos para o Kairos. Por quê? Porque no Cronos a vida nos empurra para frente, nos empurra, mas no Kairos o tempo não avança. Quem vive no Kairos aprendeu que, como o próprio Deus, é permanente. Não olha para o passado, é atemporal, fixa seu olhar na esperança do futuro. No Kairos, amados, por não haver passado, a gente não é pressionado a fazer mais, a planejar mais, a realizar mais, mas fazer tudo na medida e no tempo de Deus. Kairos é a existência do ser, o eu sou, né, de toda a existência. Quando Jesus, por exemplo, ele cita a experiência de Moisés ali na sarça ardente, em Marcos capítulo 12, versículo 26, Deus não disse a Moisés, Moisés, eu era, eu fui, ou eu serei o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas ele disse assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, amados, Deus é o tempo presente, é esse momento. Afirmar que ele era ou será aprisiona, né, o Senhor nosso Deus na dimensão do Cronos. Tanto Paulo, o apóstolo, quanto Tiago nos ensinam, né, como mudar de dimensão. Como fazer isso? Paulo diz em Efésios 5, 15 e 16. Acordem, ressuscitem para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. E Tiago, capítulo 4, de 13 a 16, nos mostra que o tempo pertence ao Senhor nosso Deus. E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso,
caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Versículo 16 e 17. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Então, amados, é tempo de mudar de fuso horário. Mudar de Cronos para o Kairos é exatamente a gente descobrir que a oração ela não funciona como um pé de cabra que a gente usa para abrir as portas do futuro. Todos os relógios devem estar em plena sintonia diante da entrada da sala do trono, onde Deus habita. Ninguém que deseja ter comunhão com Deus vai chegar a ver o Senhor enquanto insistir que Ele diga exatamente o que vai acontecer na sua vida. A gente pode se encontrar com Deus e escutar Deus, mas a gente não pode fazer Deus sentar para nos escutar. Só Deus é que determina quando Ele já acabou de falar, quando o nosso período de encontro com Ele encerrou. Entrar na presença de Deus e sair correndo dela, ou tentar fixar limites para a nossa conversa, é a gente esquecer de quem a gente é, né? E com quem a gente está falando. A gente tem um privilégio, amados. A gente tem um privilégio de ter um encontro marcado com Deus. Então devemos deixar de lado todos os horários marcados. Eles não são relevantes quando a gente está na presença do Rei. Na história da igreja, a maior parte das pessoas que escreveram sobre oração não eram pessoas que estavam envolvidas em intercessão. Raramente essas pessoas que escreveram sobre oração, elas recorriam a Deus, muito raramente, né, fazendo pedidos para que Deus realizasse alguma coisa em favor deles. Pelo contrário, eles eram dominados por um desejo, uma sede latente de quê? De relacionamento. Então é disso que eu e você precisamos. Precisamos valorizar a solitude. Satanás, ele não tem desejo algum de ver nenhum de nós desenvolver uma vida permanente de oração em solitude. Por quê? Ele está sempre presente, agindo, como ali no sono, no Getsêmani, para garantir que nenhum de nós permaneça acordado para vigiar com Cristo durante 1 hora. Mateus 26, 40. Quando Jesus voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fiquem atentos. Então tem gente que acha que se não estiver falando, não está orando. Fenelon, ele, um teólogo, poeta e escritor francês, ele diz o seguinte: nossa conversa com Deus se assemelha a conversar com um amigo. No início, há 1000 coisas para contar e outras tantas para perguntar. Depois de algum tempo, porém, elas diminuem, ao passo que o prazer de estar juntos é o suficiente. Olha que lindo, né? Então, amados, depois de ter descoberto o prazer da presença de Deus, você fica sabendo que a oração não é um monólogo humano proferido assim em tons solenes ou com os olhos levantados para o céu. A oração é estar com Deus. A base da oração verdadeira é a ânsia por o desejo latente por um relacionamento. Os relacionamentos genuínos nunca ficam com os olhos presos no relógio. Tá aqui, ó, o relógio aqui contando o tempo, né? Mas a gente atento para a vontade do Senhor. Então, como mudar do Cronos para o Kairos? Como mudar o fuso horário? Obviamente a resposta ela não vai se encontrar na firmeza da nossa intenção. Ah, eu vou mudar. Não. A gente não pode esticar o Cronos pela nossa própria vontade para chegar à felicidade imensurável e eterna do Kairos. Na mudança desse fuso horário, a gente começa devagar, né? Nos apaixonando por Deus. Aí depois a gente se apaixona pela maravilha de estar com Deus. Podemos forçar que isso ocorra? Obviamente que não. Acontece por si só, de acordo com a gentil insistência de necessidade da nossa alma em se relacionar com o Senhor. E essa paixão, na verdade, esse amor, tem uma linguagem própria, a linguagem do louvor. Eu não estou falando aqui da linguagem especial de oração ou de qualquer dom de língua desconhecida. Estou falando de adoração boa, né, e inteligível. O louvor é a linguagem dos que se amam espiritualmente e dos que, nessa visão e percepção de relacionamento e intimidade com Deus, né, vão crescendo gradativamente. Na alegria da comunhão, o que vai acontecer? O relógio vai desaparecer.
O nosso relacionamento transcende o relógio. Logo, o tempo não vai mais importar. O que vai importar é somente Deus e a sua presença, e nós em sua presença, na intimidade. Então as pessoas que chegam a Cristo para conhecer a Cristo se aprofundam cada vez mais. Ninguém se queixa de que os horários de oração e de apelo são prolongados demais. Deus está na terra. A igreja está viva na presença dele. Ninguém quer que a glória da presença do Senhor termine quando entra nessa dimensão da intimidade. Eu vejo, né, e via, esses dias não, mas eu via, né, no cotidiano, pessoas nas igrejas com o tempo todo olhando para o tempo, para o relógio. A mensagem era de Deus para aquele que ali estava. Mas o aprisionamento do tempo para fazer o quê? Né? Porque não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Temos que aprender a administrar os nossos dias. Antes, durante e depois da pandemia, todos os dias, né, a gente é contemplado com 86.400 segundos. A gente é contemplado com 8.760 horas por ano. E já que nos foi confiado esse bem tão precioso chamado tempo, a gente deve ter consciência de que esse tesouro, uma vez gasto, ele não pode mais ser reposto, né? E desse modo, a nossa administração das horas precisa ser definida, e definida por verdades fundamentais. Uma delas é que, obviamente, a gente não é dono dos nossos dias. Tiago nos faz lembrar que nossa vida é breve, é curtíssima. Nós lemos lá, Tiago capítulo 4, o versículo 14, ele diz: que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então a gente precisa reconhecer de maneira clara que Jesus está para voltar. E que no momento da chegada, todo ponteiro de relógio vai cessar. Todos os dispositivos de contagem do tempo vão se tornar inúteis. Todos os relógios terão os ponteiros amputados. Os mostradores vão derreter, vão escorrer. Então o tempo, esse tirano que nos apressa a vida inteira, já não vai ser o nosso dono. Então vamos nos encontrar com Jesus, cuja própria vida nos ensinou que meros prazos são motivos bem significantes para a gente viver. Decida-se viver nessa dimensão. Segunda coisa, a gente tem que ser fiel na administração de todos os bens e de todas as dádivas que o Senhor nos dá. A gente precisa entender que tudo é dele, inclusive os nossos dias. Terceira coisa é que o supremo propósito do cristão é único: glorificar a Deus. Então, louvar ao nosso Deus, louvar ao nosso Salvador exige que a gente pare de olhar para nós mesmos e que a gente possa ver os céus abertos, que a gente possa contemplar os serafins exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que você possa, então, quebrar seu espelhinho, né? Pois, para além da sua escravidão ao espelho ou ao relógio, encontra-se a vastidão, a dimensão da glória de Deus. E nela você vai ver o Senhor, que é alto e sublime, e vai desejar louvá-lo. Então a glória do Senhor vai livrar você para sempre do seu ego. Usar o tempo, amado, sem levar Deus em conta, é na verdade perder tempo. Que a gente corra para agradar o relógio, quer a gente viva meramente como escravos das exigências do tempo, a gente deixa de compreender que a pressa, ela não substitui a utilidade projetada da nossa vida. E somos mordomos da nossa individualidade gloriosa, por último, né? Não existem duas pessoas iguais no universo. Cada um de nós recebeu tipos e dons singulares. Foi atribuída a cada um de nós uma tarefa que ninguém mais pode fazer como a gente faz. Nosso código genético em 100 trilhões de células, ou mais de 100 trilhões de células, é a assinatura de Deus, né, que Ele imprimiu em cada um de nós para determinar a nossa individualidade única. Então, essa qualidade incomparável e gloriosa concedida pelo próprio Deus deve nos incentivar a que a gente seja zeloso na administração da nossa vida. Nossa autoestima, ela nunca deve ser um trampolim para a arrogância. Por outro lado, a gente deve empregar nossos dias de tal maneira que nosso controle de tempo nos permita entrar na eternidade com aquele lindo elogio de Cristo. Muito bem, servo bom e fiel. Está descrito lá em Mateus 25, 21.
Concluindo, amados, uma palavra final a respeito dessa tirania insana da pressa é importante para nós, porque quase todos nós vivemos a vida servindo a algum tipo de instituição. Pode ser uma igreja, pode ser uma faculdade, um hospital, uma escola. E nesses locais a nossa vida ela vai ser dirigida por cronogramas, por prazos, por fórmulas, por programas de grupo. Então, em resumo, são restrições que são impostas pelo relógio, né? Controlando o tempo. Só que o cristão, que quer uma vida profunda no amor de Cristo, não deve permitir que o relógio de ponto, ou que a folha de pagamento, destrua o santo lazer maravilhoso de experienciar a solitude da intimidade com o Senhor, mediante o qual a gente faz uma amizade mais plena com Deus. Ser discípulo piedoso significa transcender o tempo, transcender o relógio, pois estar com Deus exige que a gente entregue a vida para ser alguém que espera em Deus, né? Pelo alegre prazer da sua companhia. Então reflita sobre isso. E para finalizar, amados, eu vou contar uma pequena história que eu trouxe até esses dias, eu acho que foi segunda ou terça-feira, não lembro, que é a história de um sapateiro. Ela mostra como esse sapateiro administrava a sua vida sem pressa. A história diz assim, começa assim. Houve uma vez um rei que governava seu pequeno país com justiça e amor. Sem que os súditos soubessem, o rei se disfarçava ao entardecer e circulava pelas ruas da cidade a fim de entender a vida segundo a perspectiva do povo. Certa noite, caminhando disfarçado, o rei foi atraído a uma choupana singela. As portas e as janelas estavam escancaradas e lá dentro havia um homem mais ou menos robusto que comia e cantava com voz possante. Batendo à porta, o rei perguntou: "Aqui tem boas-vindas para um hóspede?" "Um hóspede é uma dádiva de Deus", exclamou o homem. "Entre, por favor, e coma comigo." O rei sentou-se e começou a comer a refeição muito simples, porém substancial que havia na mesa. E os dois homens conversaram muito à vontade e imediatamente sentiram um vínculo entre eles. Finalmente o rei perguntou: "Qual é a sua profissão, meu amigo?" "Sou sapateiro", veio a resposta entusiasmada. "Todos os dias pego minha caixa de ferramentas, circulo pela cidade, consertando os sapatos das pessoas. Elas me dão algumas moedas que guardo no bolso. No fim do dia, gasto tudo para comprar minha refeição da noite." "Você gasta todo o seu dinheiro todos os dias?" perguntou incrédulo o rei. "Não faz poupança para o futuro? Como será seu amanhã?" "O amanhã, meu amigo, está nas mãos de Deus", disse o sapateiro, rindo feliz. "Ele proverá e eu o louvarei dia após dia." Antes de partir naquela mesma noite, o rei pediu licença para voltar na noite seguinte. "Você sempre será bem-vindo, meu amigo", respondeu o sapateiro amigavelmente. No caminho para casa, o rei elaborou um plano para pôr à prova o humilde sapateiro. Na manhã seguinte, fez uma proclamação e proibiu o conserto de sapatos sem autorização oficial. Quando voltou na noite seguinte, viu que o sapateiro estava alegre e comendo e bebendo. "O que você fez hoje, caro amigo?" perguntou o rei, fingindo não estar surpreendido. O sapateiro disse: "Quando fiquei sabendo que nosso rei gracioso emitiu uma proclamação que proíbe o conserto de sapatos sem autorização oficial, fui ao poço, tirei água e a levei à casa das pessoas. Elas me deram algumas moedas que coloquei no bolso e saí para gastar com esses alimentos. Venha, coma, há bastante para todos." "Você gastou tudo?" perguntou o rei. "O que acontecerá se não conseguir tirar água amanhã? O que fará então?" "O amanhã está nas mãos de Deus", exclamou o sapateiro. "Ele proverá e eu, seu humilde servo, o louvarei todos os dias." Na manhã seguinte, o rei resolveu pôr seu novo amigo à prova outra vez. Enviou seus arautos pelo país inteiro para anunciar que era ilegal uma pessoa tirar água para outra. Naquela noite voltou para visitar o sapateiro e viu que estava comendo e bebendo e desfrutando a vida como antes. "Fiquei preocupado com você essa manhã quando ouvi a proclamação do rei. O que você fez?" "Quando ouvi o novo edito do nosso bom rei, saí para cortar lenha. Depois de ajuntar um fardo, levei-o à cidade e vendi. As pessoas me deram algumas moedas.
Coloquei-as no bolso e depois do fim do serviço gastei tudo em comida. Comamos. Você me deixa preocupado, disse o rei. O que acontecerá se não conseguir cortar lenha amanhã? O amanhã, meu bom amigo, está nas mãos de Deus. Ele proverá. Cedo na manhã seguinte, os arautos do rei proclamaram que todos os lenhadores deviam apresentar-se imediatamente ao palácio para servir no exército do rei. O sapateiro, que virara lenhador, apresentou-se obedientemente e recebeu treinamento durante o dia todo. Fim do dia, não recebeu pagamento, mas teve licença para levar sua espada para casa. A caminho do lar, entrou numa casa de penhores, onde penhorou a espada. Em seguida, comprou alimento, como de costume. Chegando a casa, pegou um pedaço de madeira e fez dele uma lâmina, uma imitação da espada, recolocando a nova espada na bainha. Quando o rei chegou naquela noite, o sapateiro lhe contou a história inteira. O que acontecerá amanhã se houver uma inspeção de espadas? Perguntou o rei. O amanhã está nas mãos de Deus, respondeu o sapateiro com calma. Ele proverá. Na manhã seguinte, o oficial encarregado tomou o sapateiro pelo braço e disse: hoje você vai servir de algoz. Esse homem que você vê foi condenado à morte, decapite-o. Sou um homem brando, protestou o sapateiro. Nunca machuquei ninguém em toda a minha vida. O oficial gritou: você cumprirá as nossas ordens. Enquanto caminhavam até o local da execução, a mente do sapateiro fervilhava. Com o prisioneiro ajoelhado à sua frente, o sapateiro segurou o punho da espada numa das mãos, estendeu a outra aos céus e orou em voz bem audível. Deus Todo-Poderoso, somente Tu podes julgar os inocentes e os culpados. Se esse prisioneiro for culpado, que minha espada seja bem afiada, e fortes sejam os meus braços. Se, porém, ele for inocente, que essa espada seja feita de madeira. Comovido, o sapateiro desembaiou a espada, os espectadores ficaram atônitos ao ver que a espada era de madeira. O rei, que observava os acontecimentos à distância, correu até seu amigo e revelou-lhe sua verdadeira identidade. E disse: a partir de hoje, você virá morar comigo, você comerá da minha mesa, eu serei o hospedeiro e você será meu convidado. O que você diz disso? O sapateiro deu um sorriso largo. Então, amados, esse sapateiro era eterno dependente do Senhor. Não vivia a tirania da pressa. Ele vivia na dimensão do Salmo 118, verso 24, que diz que esse é o dia que o Senhor nos deu. Portanto, alegremos-nos nele, celebremos ele, regozijemos-nos nele e vivamos para o Senhor. Que eu e você possamos aprender lições como essa, a partir dessas lições, possamos aprender na porção da palavra orientada pelo Espírito Santo para a nossa vida e possamos não somente aprender, mas viver a obediente submissão àquilo que temos aprendido. Ok? Pai querido, eu quero te louvar por essa oportunidade. Quero te agradecer em teu Filho Jesus por ter sido separado para trazer essa reflexão nessa noite. O Senhor falou ao meu coração. Que o Senhor continue falando ao coração do teu povo, de todos aqueles que hão de ouvir essa mensagem. E aqueles que ainda precisam, estão na dimensão de serem convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que sejam abraçados por ti ao ouvirem essa mensagem e que reconheçam a necessidade de fugir do corre-corre e viver sob o descanso do jugo suave de Cristo Jesus, teu Filho. Que possam olhar para a cruz e que possam, submissos, render-se ao seu Salvador. Te louvo, Senhor, por essa oportunidade e te peço, continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo, continue guardando aqueles que buscam socorro em ti e continua, Senhor, imprimindo em nós essa convicção de que tudo está sob o teu poderoso cuidado. Continua conosco, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Ei, 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 Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti o refúgio certo para o moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Ei, 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 Mestre, estou bem mais velho e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala esse homem que se emociona, vai começar. Faz-me correr assim, retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Ei, 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 ei.